Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? É a tia Amanda e hoje nós teremos aula de ciências. Eu irei continuar falando com vocês sobre recursos energéticos. Na aula passada, eu falei com vocês sobre os recursos renováveis. Agora, eu estarei falando com vocês sobre os recursos não renováveis. Vamos lá? Recursos energéticos não renováveis. São considerados não renováveis os recursos ou elementos naturais que não são formados novamente ou demoram milhares de anos para se formar. Alguns exemplos são petróleo, gás natural e carvão mineral. Combustíveis fósseis. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural são combustíveis fósseis. Trata-se de substâncias formadas pela decomposição de seres vivos que foram soterrados há milhares de anos. Esses materiais liberam grande quantidade de energia em sua queima. A energia dos combustíveis fósseis ainda é muito importante atualmente. Podemos citar a gasolina, combustível que move veículos e é derivado do petróleo. A queima desses combustíveis gera resíduos que causam graves problemas ambientais, como a poluição da atmosfera. Ela é responsável pelo aumento da emissão de gases do efeito estufa e, consequentemente, pelo aquecimento global. Além disso, a queima de combustíveis fósseis libera outros gases na atmosfera, que são responsáveis pela destruição da camada de ozônio e pelas chuvas ácidas. Vamos ver um pouco agora sobre petróleo. O petróleo é um líquido viscoso, escuro, oleoso e altamente inflamável. Ele tem grande valor econômico. Dele se extraem em refinarias a gasolina e o óleo diesel. Alguns tipos de plásticos e outros produtos, como a parafina e o asfalto, também são feitos dessa substância. Todos esses produtos são chamados de derivados do petróleo. O petróleo se originou da decomposição parcial de restos de plantas, algas e animais que foram depositados no fundo dos lagos e mares durante milhares de anos. O petróleo é considerado um recurso não renovável, porque leva milhões de anos para se formar e, portanto, não pode ser reposto na mesma proporção em que é extraído. Podemos observar nesse esquema os seres vivos há milhares de anos até a jazida sendo explorada pela plataforma marinha. Essa é uma foto de uma plataforma marinha. A extração, o transporte e a utilização do petróleo envolvem diversos cuidados, pois, se tiver algum tipo de vazamento, pode causar danos ao ambiente e à saúde dos seres vivos. Agora iremos falar sobre o petróleo no Brasil. No Brasil, a maior parte das reservas de petróleo está em solo marítimo, em profundidades maiores que as reservas dos outros países produtores. Assim, é necessário perfurar o assoalho marinho, que é o fundo do mar, gente, para alcançar o petróleo. Por causa dessas dificuldades, foram desenvolvidas diversas técnicas e equipamentos, o que tornou o Brasil um dos países mais avançados em técnicas de exploração de petróleo nos mares e em grandes profundidades. O pré-sal é uma camada de rocha do subsolo marinho que contém reservas de petróleo. Ela está localizada em grandes profundidades, sob as águas oceânicas, abaixo de uma espessa camada de sal. Nessa imagem, podemos observar a distância da plataforma até o pré-sal. Vamos ver agora sobre o carvão mineral. O carvão mineral se formou há milhares de anos, quando florestas inteiras foram inundadas. Restos de plantas, como troncos, galhos e raízes, passaram por um processo que os transformou em minério. Esse minério tem grande potencial combustível. Uma vez queimado, libera elevadas quantidades de energia. O carvão mineral é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas. Assim como o petróleo, o uso de carvão mineral tem desvantagens, como a poluição atmosférica causada por sua queima. Há também problemas sociais relacionados à sua extração. As condições dos trabalhadores em minas subterrâneas são muito ruins,
com pouca luz e grande risco de desabamento. Agora vamos ver sobre o gás natural. O gás natural é encontrado no subsolo, no mesmo local em que se explora o petróleo. Ele resulta da degradação de matéria orgânica submetida a altas pressões e alta temperatura. Composto principalmente por metano, é um importante combustível utilizado em indústrias, automóveis e residências. É o gás que chega por meio de encanamento aos fogões das casas, ou então aquele que vem no botijão que a gente usa em casa também. O gás natural é uma fonte de energia mais limpa do que as fontes derivadas do petróleo, porque sua combustão emite gases menos poluentes. Devemos economizar energia. Sabe por quê? Para gerar a energia que consumimos, são utilizados recursos naturais, principalmente os não renováveis. A extração desses recursos, em geral, degrada o meio ambiente. Por isso, quanto maior a quantidade extraída, maiores são os prejuízos para a natureza. O que podemos fazer então? Como podemos economizar? Trocando o uso de carros por meio de transportes alternativos, como a bicicleta. Praticando o consumo consciente. Antes de comprar qualquer coisa, reflita se você precisa realmente. Podemos utilizar lâmpadas fluorescentes ou de LED, que são mais econômicas. Não deixar equipamentos ligados, como ar-condicionado, ventilador, TV e rádio, se não houver ninguém no ambiente. Agora vocês farão os exercícios da página 110 a 117. Qualquer dúvida, eu estou lá no Classroom, no WhatsApp ou no Zoom. Um grande beijo, até a próxima aula, turma. Tchau, tchau!